Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. O governo faz as contas para garantir votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. O texto foi aprovado ontem na comissão especial. Antes, agentes penitenciários invadiram o local para protestar. Remédios guardados de forma inadequada e fora da validade são uma causa importante de doenças secundárias e contribuem para o surgimento de bactérias super resistentes. A Polícia Federal cumpre a 40ª fase da Operação Lava Jato. E os gerentes da Petrobras estão na mira sob a acusação de terem recebido 100 milhões de reais em propina. Com a palavra, os portadores da síndrome de Down. Estudante de design tem canal na internet para falar do mundo e da vida de quem tem um cromossomo a menos. Aumentam os protestos na Venezuela contra a Assembleia Constituinte. Oposição acusa Nicolás Maduro de manipular eleitores. E numa galáxia muito distante, hoje é o dia do maior fenômeno pop mundial. A série Guerra nas Estrelas é celebrada por fãs de todo o mundo no dia 4 de maio. Que a força esteja com você. Falar de saúde, começar o jornal com um alerta importante. Olha, a embalagem e a bula dos remédios precisam ser lidas com atenção, viu? Porque não basta tomar a quantidade correta, tem que guardar de forma adequada. Se um medicamento que precisa ficar na geladeira for armazenado em temperatura ambiente, perde a eficácia. Pode causar alergias e intolerância gástrica. No caso dos antibióticos, ainda um outro risco. O paciente se torna resistente à bactéria que tentava combater. Quando o assunto é guardar remédios... Eu tenho uma caixa especial que eu guardo em cima da geladeira. Geralmente eu os protejo ao abrigo da luz, não o deixo exposto. Sempre quando eu vou tomar a primeira vez, eu procuro dar uma lida. Mas nem todo mundo lê as bulas e os avisos nas embalagens dos medicamentos. E quando lê, nem sempre entende. Por exemplo, o que quer dizer conservar na temperatura ambiente? Um ambiente arejado, que não seja nem frio, nem calor excessivo. Dentro de casa, o ideal é guardar no armário do quarto. E tem também os medicamentos que precisam ficar na geladeira, como as pomadas oftalmológicas, insulina e soro fisiológico. Quando o remédio é colocado no lugar errado, perde-se a efetividade de ação. De medicações que seriam antibióticos, deixam de agir de forma contra bactérias, por exemplo. O médico alerta para alguns indícios que podem mostrar que o medicamento não deve mais ser ingerido. Mudou de cor, tem presença de pontos pretos, como se fosse um bolor. Evitem fazer a utilização dessa medicação. Manter longe das crianças, né? Isso é fundamental. Mudando de assunto, alguns acham que ela é maltratada, mas quem entende do assunto sabe que ela está em constante evolução. Essa semana é comemorado o Dia da Língua Portuguesa. Para homenagear esse idioma tão sonoro e cheio de musicalidade, de hoje a sábado tem muita festa na Estação da Luz. A repórter Evelyn Avancini foi conferir essa programação para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Até sábado, aqui na Estação da Luz, tem música, teatro, poesia e várias oficinas de graça organizadas pelo Museu da Língua Portuguesa, que mesmo com a sede em reconstrução, segue com atividades em homenagem à quarta língua mais falada no planeta, que é o português. O dia oficial é amanhã, mas a comemoração começa hoje. Serão 3 dias de atividades com muita interatividade. E sobre isso eu converso agora com a Deca Farroco, que é gerente aqui do projeto no museu. Deca, boa tarde. Como o público poderá participar? Oi, boa tarde. O público está super convidado, são 3 dias de portas abertas aqui no saguão. As atividades são gratuitas e são um convite à participação. A gente vai ter música, vai ter teatro, vai ter sarau com o microfone aberto, enfim, uma variedade de linguagens artísticas com o objetivo de ter esse diálogo com o público. Em quais horários, Deca? A gente começa todo dia às 11 da manhã com uma oficina com a artista plástica Laura Guimarães. Ela faz uma oficina de construção de micro-roteiros, então as pessoas vêm expor um pouco das suas histórias e essas histórias vão ser colocadas na entrada do saguão, enfim, os andaimes da reconstrução já estão colocados e a ideia é que a gente então vista essa obra com as histórias das pessoas que estão por aqui. Ok, muito obrigada pela sua participação. E hoje, às 6 horas da tarde, tem a apresentação da dupla Caju e Castanha. Mais informações pela página do museu no Facebook. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana.
O Daniel criou um canal no YouTube para mostrar sua rotina. Ele cozinha, malha, viaja, namora, tudo que um rapaz de 22 anos costuma fazer. A única diferença entre você e o Daniel é que ele tem um cromossomo a menos. Não importa o resultado, o que mais importa é a diversão. Há 2 meses a rotina do Danny é essa: gravar uma vez por semana vídeos para o seu canal do YouTube. Pode-se dizer que é assim, vídeos curtos e especiais para divulgar e transmitir a mensagem. A mãe dá uma consultoria. A pauta é uma coisa que eu discuto com ele e eu também saio de câmera na mão fazendo as externas. A finalização dos vídeos é feita aqui nessa agência de publicidade, onde o Danny foi estagiário. Xará, não quero ser mais estagiário, mas eu quero ser sócio, né? E aí eu acho que foi linkando uma coisa a outra, assim, e começou a dar super certo. E os vídeos vão desde aulas de culinária a dicas para a academia. Tudo o que cabe na rotina de um cara como ele, de 20 e poucos anos. Eu falo no modo em geral sobre a inclusão, o que os Downs são capazes, e que são pessoas extraordinárias, e que nós vamos rebelar contra o preconceito. Pessoas extraordinárias, é isso aí, fantástico, né? Olha, como a gente sempre fala que livro é o melhor remédio. Ao folhear as páginas, a gente melhora a nossa compreensão sobre o mundo e isso vale também para as crianças. De forma lúdica, por exemplo, os pequenos aprendem sobre questões de gênero, que não precisa haver distinção entre coisa de menino e coisa de menina. Marina, de 2 anos, gosta de cor-de-rosa, mas também adora azul, vermelho e verde. Isso vale para as roupas e também para os brinquedos. Nós fomos comprar esse patinete e eu vi o modelo e falei para a moça, eu quero esse modelo. Daí ela falou assim, uma pena, mas esse não vai ter para ela, porque não tem a cor. Daí eu falei, não tem a cor? Não, mas lá em casa essa coisa de cor a gente não se importa com isso. Nina acha importante educar a filha sem fazer distinção entre coisas de menina e coisas de menino. Ela quer que Marina seja uma pessoa completa e feliz. As leituras também ajudam nisso. Vou pegar essa saia para voar que nem um super-herói. E eu vou usar essa calça para saltar pelas montanhas. A história dos coelhinhos que trocaram as roupas saiu da cabeça da Janaína, autora e ilustradora do livro. O coelhinho quer pegar uma maçã numa árvore, não consegue. E aí a coelhinha na outra página fala, pode pegar, tira o sapato de salto e joga para ele. Ele pega, né, veste calça o sapato e alcança a maçã. E aí a partir dessa primeira troca, várias trocas vão acontecendo, até que no meio do livro eles estão completamente misturados, assim, eles estão bagunçados, não dá mais para saber quem é menino ou menina. No universo dos livros infantis, a maioria dos protagonistas ainda é alguém do gênero masculino. O levantamento foi feito pelo jornal inglês The Guardian. Segundo ele, em 2 de cada 3 livros, a história gira em torno das coisas de menino. A gente, como autor, tem uma responsabilidade de aumentar esses números aí. Você pode se apresentar para o mundo como você quiser. Quando a gente fala da reforma da Previdência, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base. Foram 23 votos a favor e 14 contrários, uma maioria confortável, com um percentual de 62%. Um indicativo de que o governo pode ter os votos necessários para passar a proposta no plenário da Câmara. Por se tratar de uma emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa de 308 dos 513 deputados, ou seja, 60% da casa em 2 turnos. A expectativa é de que o plenário vote no começo do mês que vem. Logo depois que o texto base foi aprovado, os congressistas analisavam os destaques, mas foram interrompidos por um protesto de agentes penitenciários. A categoria pedia uma aposentadoria diferenciada, mas a questão não foi analisada na comissão. Os trabalhos foram interrompidos e devem ser retomados na terça-feira que vem. Pelo texto base, mulheres podem se aposentar aos 62 anos de idade e os homens aos 65, ambos com o mínimo de 25 anos de contribuição. Para ter o benefício integral, a contribuição passa a ser de 40 anos.
Na regra de transição, as mulheres devem ter no mínimo 53 anos de idade e os homens 55, mas esse patamar subirá 1 ano a cada biênio a partir de 2020. A aposentadoria rural passa a ter 57 anos para mulheres e 60 para homens, com 15 anos de contribuição. Professores passam a receber com 60 anos de idade e 25 de contribuição. Agora a gente fala da cidade de São Paulo. A Guarda Civil Metropolitana abriu investigação interna para avaliar a atuação de um guarda que agrediu um morador de rua. A ação aconteceu ontem à tarde, perto do metrô Conceição, na zona sul de São Paulo. As imagens são do estudante de comunicação Marcos Hermanson, que passava pelo local. Moço, o que ele fez? O crime dele foi ter um carrinho de supermercado. Meu, não faz isso com ele. Não vai levar meu negócio. Não leva meu bagulho, não. O morador de rua foi levado para a delegacia do Jabaquara, para onde também foi o estudante, que gravou a cena para mostrar o vídeo ao delegado. A Corregedoria da GCM diz que afastou temporariamente o guarda que fez a abordagem, mas não mencionou os colegas de farda que deram apoio. Liberado à noite, Samir teve o braço quebrado e recebeu o apoio da companheira e do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo inaugurou hoje um novo sistema de imagens para guiar cirurgias. Essa nova tecnologia vai tornar o procedimento cirúrgico menos invasivo, diminuindo riscos de sangramentos e de complicações no pós-operatório. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou ainda que essa técnica é pioneira no Brasil e que, num primeiro momento, vai beneficiar mais de 300 pacientes com câncer. Isso traz mais segurança, diminui sangramento, risco de necrose, infecção, ou seja, oferecendo o que há de melhor. E o mais importante, tudo de graça, através do SUS. Então, os avanços da medicina de São Paulo oferecidos àqueles que mais precisam. A seguir, manifestações na Venezuela já deixam mais de 30 mortos. A oposição se mobiliza contra a Assembleia Constituinte convocada por Nicolás Maduro. Mas hoje é dia de Star Wars. Fãs da saga de Guerra nas Estrelas comemoram pelo mundo. Estamos de volta com as notícias internacionais. Os britânicos votam hoje em eleições regionais. É o primeiro grande teste para a primeira-ministra Theresa May desde o início do processo para a saída do Reino Unido da União Europeia. As eleições locais devem dar indícios para as legislativas do mês que vem. Protesto na Venezuela contra a Assembleia Constituinte tem confrontos e violência nas ruas da capital. Um manifestante teve o corpo incendiado e um jovem de 18 anos morreu nos distúrbios desta quarta-feira. 180 pessoas ficaram feridas, incluindo 6 deputados. Jovens que comandavam o protesto lançaram pedras contra as forças de segurança e fizeram barricadas com fogo. Apoiados por caminhões blindados, militares e policiais revidaram com gás e jatos d'água. Enquanto a Guarda Nacional dispersava com violência o protesto, o presidente Nicolás Maduro entregava ao Conselho Nacional Eleitoral o decreto de convocação de uma Assembleia Constituinte. Os protestos quase diários contra o governo de Caracas já levaram à morte de 33 pessoas desde o início de abril. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, vai abandonar as atividades públicas reais. Anunciou nesta quinta-feira o Palácio de Buckingham. Já a rainha vai continuar com a sua agenda de compromissos. O duque de Edimburgo esteve ao lado de Elizabeth II durante os seus 65 anos de reinado. No mês que vem, o príncipe Philip completa 96 anos. No último debate pela TV, antes do segundo turno da eleição presidencial na França, a candidata de extrema-direita Marine Le Pen e Emmanuel Macron, de centro, discutiram de forma agressiva seus pontos de vista sobre o futuro do país e maneiras de lidar com o terrorismo. Uma pesquisa de opinião aponta que Macron foi o mais convincente para 63% dos telespectadores. Os principais jornais franceses também deram vitória a Macron, mas enfatizaram um combate de 2 horas e meia de insultos e ataques pessoais entre candidatos com visões totalmente opostas para a França.
Agora a gente volta para o noticiário nacional. A Polícia Federal está nas ruas outra vez nessa quinta-feira em 3 estados. É a fase número 40 da Operação Lava Jato. Os investigadores miram agora 3 ex-gerentes da Petrobras que teriam recebido propinas de 100 milhões de reais pagas por meio de 2 empresas de fachada. A operação foi batizada de asfixia porque pelo menos um dos ex-gerentes recebeu propinas até 2016, quando a Lava Jato já estava em pleno andamento. Segundo a Polícia Federal, pela manhã foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 2 de prisão temporária no Rio de Janeiro. Também mandados de condução coercitiva e busca e apreensão em Belo Horizonte. Em São Paulo, também esse cumprimento de mandados. Em entrevista em Curitiba, os investigadores explicaram que as propinas eram pagas por fornecedores da Petrobras aos gerentes por meio de 2 empresas de consultoria que também são alvo da operação. O esquema foi desvendado graças às informações prestadas por um ex-funcionário da estatal que fez delação premiada. Um dos ex-gerentes presos mantinha no exterior cerca de 50 milhões de reais e usou a nova lei de repatriação cambial para trazer o dinheiro para o Brasil no ano passado. É muita cara de pau, né? A gente vai agora até a sede da Polícia Federal em São Paulo, de onde fala o repórter Rodrigo Piscitelli com as últimas informações sobre essa operação. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A situação neste momento é tranquila. Uma pessoa foi trazida aqui para a sede da Polícia Federal para prestar depoimento, mas nós não temos a identificação dessa pessoa, nem qual teria sido a participação dela no esquema. Além desse mandado de condução coercitiva, outros 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na capital paulista, mas também não temos informações sobre quais locais foram alvos desses mandados. Segundo a Polícia Federal, outras pessoas na ativa, outros funcionários da Petrobras que teriam participado desse mesmo esquema continuam sob investigação. A Polícia Federal também tem outros alvos que aproveitaram a legislação de repatriação de dinheiro aprovada no ano passado para trazer dinheiro do exterior para o Brasil, para lavar dinheiro, segundo os policiais, para usar a lei para legalizar dinheiro de corrupção. A Polícia Federal não forneceu detalhes nem da situação envolvendo a repatriação e também nem dos funcionários da Petrobras, que ainda continuam sob investigação. Voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Rodrigo. Todas essas pessoas que têm condução coercitiva que foram presos serão levados à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ana. A Polícia Federal investiga roubos de livros raros que desfalcaram bibliotecas no país. Cada volume enviado para colecionadores no exterior chega a valer mais de R$1 milhão. E no Rio de Janeiro, governo e moradores aguardam a chegada de mais de 100 homens da Força Nacional de Segurança à cidade. A tropa vai se juntar ao efetivo de 125 homens que já atuam na cidade. Especialistas dizem que o contingente ainda é pequeno diante do momento de violência vivido pelo Rio de Janeiro. Ontem, a Justiça transformou em preventivas as mais de 40 prisões feitas pela Polícia Militar em operação contra traficantes, que travavam uma guerra pelo controle de áreas no Morro Cidade Alta, na zona norte do Rio. A ação dos traficantes resultou também no incêndio de 9 ônibus e 2 caminhões e amedrontou a população. A Polícia Federal investiga o furto de livros raros nas maiores bibliotecas do país. Só na biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro desapareceram 303 obras e apenas 3 foram recuperadas quando eram levadas para o exterior. O principal suspeito é um ex-estudante de biblioteconomia que montou um esquema para roubar as obras. Segundo a polícia, os furtos aconteciam aos poucos e as obras seguiam para colecionadores no exterior por preços que chegavam a mais de R$1 milhão por volume. Força-tarefa formada por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal e Poder Judiciário tenta identificar responsáveis por conflito entre índios e fazendeiros no município de Viana, no norte do Maranhão. Um confronto na semana passada deixou pelo menos 13 índios da etnia Gamela e 4 agricultores feridos. Os índios se queixam da demora na demarcação de terras, a que têm direito, e da ação de homens armados a serviço de fazendeiros da região. Agora sim, vamos mudar radicalmente de assunto. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, numa galáxia não tão distante, o lançamento de um filme de ficção científica atraía multidões e virava uma paixão que une gerações. Hoje é 4 de maio, também conhecido como Star Wars Day. 40 anos atrás, o jovem Luke Skywalker lutava contra as tentações do lado negro e descobria que era o filho de Darth Vader. Eu sou seu pai. Desde então, o merchandising da indústria cinematográfica nunca mais foi o mesmo. A trilogia clássica criada por George Lucas ganhou lugar cativo no imaginário coletivo e o universo se expandiu entre nerds de todo o planeta.
E desde 2011, o dia 4 de maio é celebrado mundialmente como Star Wars Day, brincando com uma das frases mais famosas do filme. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with us. May the Force be with you. Em inglês, os fãs adaptaram a frase para May the 4th be with you, que na tradução para o português seria o equivalente a que o 4 de maio esteja com você. A batalha entre a República e o Império conquistou gerações e transformou o universo Star Wars em um dos maiores êxitos da cultura pop contemporânea. Um sucesso tão grande que até a NASA entrou na brincadeira. To everyone on Earth, from the International Space Station, may the 4th be with you. 4 de maio. Agora a gente segue com o esporte. Cadu Cortez está de volta. Muito bem-vindo. Tudo bem, Ana? Tudo jóia? Boa tarde. Salve, Cadu, bem-vindo. Tranquilo, Aldo? Muito bem, vamos à nossa hora de esporte desta quinta-feira, né? A gente já começa com os gols, balançando as redes com os gols pela Europa. Vamos ver. Liga Europa, Ajax e Lyon da França, um jogaço em uma partida que lembrou os velhos tempos do time holandês, dos mais gloriosos, que sempre revelava times para os demais grandes da Europa. O Ajax mostrou a força do seu time, média de 22 anos de idade, e arrasou o Lyon por 4-1. Traoré, de 21 anos, fez o primeiro. Dolberg, de 19, o segundo. Jones, de 23, recebeu na esquerda, cortou para o meio e fez 3-0. Valbuena, na entrada da área, sem chances para Onana, fez o de honra dos franceses. Zayk deu outra assistência e Traoré não perdoou, 4-1 fora o Bayern. Liga dos Campeões da Europa. 2 anos após cair diante do Barcelona, a Juventus está muito perto de voltar a decidir uma final de Champions. A Vecchia Senhora não tomou conhecimento dos monegascos dentro do estádio Luís II e saiu de campo com uma vitória por 2-0. Está bem perto da classificação. O herói do triunfo, Gonçalo Higuaín. O argentino aproveitou 2 assistências de Daniel Alves para marcar os gols da partida. Só perde a vaga se perder por 3 gols em Turim. Aliás, a gente viu esses gols do Ajax, né, de uma geração dos anos 80, 90, Patrick Kluivert, Johan Cruyff, um time maravilhoso. E o Ajax que realmente revelava grandes jogadores para os grandes outros da Europa. Os times brasileiros também entraram em campo nesta quarta-feira, rodada da Copa do Brasil e Libertadores. Vamos ver os gols. Pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Chapecoense fizeram um jogo ruim de pouca emoção. O gol de Raniel deu a vitória por 1-0 ao Raposa, que agora joga pelo empate para se classificar. Libertadores da América, o Grêmio foi ao deserto de Calama, no Chile, e pegou o Deportes Iquique e abriu o placar com Barrios. Com erros absurdos de arbitragem, os chilenos viraram, com Bielkiewicz e Diego Torres. Situação diferente viveu o Atlético Mineiro fora de casa. O Galo foi a Santa Cruz de la Sierra e goleou o Sport Boys da Bolívia por 5-1. Gols de Otero, Elias Caçares 2 vezes e Rafael Moura. São 10 pontos e um pé nas oitavas de final. Em noite de Paulo Guerreiro e Maracanã lotado, Flamengo venceu a Universidade Católica por 3-1. Além do peruano, Rodinei e Trauco balançaram as redes para os donos da casa. Santiago Silva fez para os visitantes. E chegou a hora da primeira derrota do Palmeiras na Taça Libertadores. Foi em Cochabamba, na Bolívia, contra o Jorge Wilstermann. Morales e Christian Machado fizeram 2-0. Guerra diminuiu, mas Rudy Cardoso fez 3-1 de pênalti e Cabeças contra fechou a conta. 3-2 para os bolivianos. Para a gente fechar aqui na área do esporte, uma notinha sobre a natação. O atleta mais regular do Brasil nos 100 metros livres. Hoje no troféu Maria Lenk, pela manhã, Marcelo Chiereghini fez o melhor tempo nas eliminatórias, deixando para trás Bruno Fratos, que esteve nos Jogos Olímpicos, Gabriel Santos e também o nosso César Cielo, campeão olímpico, que ficou fora da última edição dos Jogos Olímpicos, disputada ano passado no Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Valeu, até amanhã. Tchau. Tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o crime organizado no Brasil. Ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.